pedir para vocês, aí vocês vão ter que aceitar aí, né, porque o Zoom é politicamente correto. Eu queria começar, com vocês não me conhecem, né, nunca fizeram aula comigo, mas eu queria começar conhecendo um pouquinho de vocês, assim. Que cada uma se apresentasse, dissesse o que que faz da vida, o que que gosta de fazer, quais são suas paixões, o porquê que resolveu fazer o curso, se vai mesmo querer trabalhar com yoga, ou se quer para o autoconhecimento, que isso rola muito também no nosso grupo, se já pratica, se já fez outras formações, se já dá aula, enfim, qual é a tua vivência com o yoga, né? Do que trabalha também, se já quiser fazer um merchandising, também pode fazer. Quem é que quer começar falando? Na minha ordem aqui, a primeira é a Juliana. Não sei como é que está o quadro de vocês. Quer começar, Juliana? Pode ser. Bom, eu sou Juliana, eu tenho 38 anos, eu sou protética há 15 anos, e agora eu estou fazendo há 2 anos já a faculdade de odontologia, que sempre foi um sonho, né? Mas antigamente eu não consegui e tal, e hoje eu consegui uma bolsa para estudar odontologia e resolvi me focar nisso. Só que eu tive um período que foi de 2017 até 2020, quase o final de 2020, que eu morei na Austrália. Eu fui para lá para conhecer e passar uns meses com a minha irmã, só que eu me apaixonei pelo lugar e resolvi mudar assim a minha carreira. Eu pensei, eu acho que eu vou ficar por aqui, mas eu preciso encontrar uma profissão aqui dentro que seja fácil para mim, que eu possa pagar para estudar. E como eu já praticava yoga desde 2015, eu vou fazer uma formação em yoga. E aí eu fiz lá e tudo. Nossa, me apaixonei pela filosofia, porque a gente começa a entender muito mais, né? Sai um pouco só da questão física, né? E entende também as fases da yoga, né? Como ela se transformou e hoje se fala muito mais na parte física e prática, né? E aí comecei a dar algumas aulas lá, porém com a pandemia eu tive que voltar para o Brasil e chegando aqui eu vim determinada a voltar para a minha área, que é de prótese e odontologia. Porém, na prótese está muito difícil de conseguir trabalho, eu acabei me desatualizando muito, porque muita coisa modernizou, e eu também não vou ficar muito tempo fazendo isso, né? Porque logo eu vou me formar e vou querer daí atuar na minha área de odonto. Então, desde o meio do ano passado, eu comecei a sentir, assim, que eu estava um pouco distante da yoga. Parecia, assim, que eu estava me sentindo como se eu estivesse perdendo a minha essência, sabe? Que eu sempre fui mais tranquila, eu gostava de ler sobre yoga, de fazer práticas e entender a parte sutil da yoga, né? O que cada postura trabalha dentro da gente. E eu vi que eu estava muito afastada disso, e eu preciso voltar a me focar nisso e para voltar para dentro de mim, porque até comecei a apresentar um pouco de depressão. E aí eu comecei a praticar e fiquei sabendo do curso Mãos de Gaia, até eu tinha falado contigo no ano passado, né? Pensei, quem sabe eu faço uma formação aqui no Brasil, até porque daí seria em português e lá eu fiz em inglês. O que faz com que, quando eu quero ensinar alguém aqui, eu fico um pouco confusa com os nomes das posturas, porque eu também não sei todas elas em sânscrito, então eu pensei, por que não fazer uma formação para voltar, né, a me conectar com a yoga e também começar a dar aula aqui, né? Porque até então eu faço algumas aulas só com as minhas amigas, assim, eu monto um grupo e a gente pratica juntos, mas a gente não tem uma frequência grande, assim. Aí, inclusive, eu fiz uma página agora no Instagram de yoga e coloquei assim como meta praticar 2 vezes na semana ao vivo para quem quiser participar e conhecer um pouquinho, para ver se eu começo a captar assim uns clientes. Então é isso, seria tanto para trabalhar quanto para, né, pra trazer de novo, né, me
me interiorizar de novo, conhecer de novo, mais profundamente ainda, essa cultura tão linda, né? Tão antiga, esses saberes que a yoga traz para nós, que com certeza muda a vida da gente, né? Muda o nosso jeito de ser, muda o nosso jeito de pensar, de se expressar. Então, nossa, eu sou muito apaixonada por yoga. Que Mas legal, é isso. legal. Então, bem-vinda. Qual era a linha que tu fez? Tu escreveu ali no teu formulário, a linha que tu fez lá, a tua Isso, formação. quando eu comecei com o Bikram, que é bem power, assim, né? Eu fazia num calor de 40 graus. Sim. Eu me apaixonei, assim, no início, sabe? Porque quando eu comecei a fazer yoga, eu fazia Muay Thai, Jiu-Jitsu e musculação. Eu era outra linha, totalmente diferente. E Atleta. aí só que eu sentia que eu não era feliz com aquilo, que não era a minha praia, né? Eu Sim, nem gostava de lutar, o que eu tô fazendo aqui, né? sim, E aí eu comecei a fazer yoga, assim, aos poucos, porque eu morava em Florianópolis na época, sim, e eu, né, comecei a ter mais contato, assim, com a natureza e tudo mais, e conheci esse estúdio de Bikram Yoga, que sim, inclusive o mestre lá, ele é um querido, é uma pessoa, assim, que eu admiro muito ele. E aí comecei a fazer fiz a primeira aula, quase morri. E sim, aí o professor disse: Olha, vou te dar a segunda aula, que eu sempre dou a segunda aula para a pessoa vir a segunda vez para fazer, porque tu já vai sentir que vai ser diferente, porque a primeira vez é muito difícil mesmo. sim, E aí eu fui na segunda aula. E na segunda aula aconteceu uma coisa assim que eu me surpreendi, que foi quando eu fiz a postura Ustrasana, que aí ele disse assim, abre o peito, abre o coração para o céu. E eu abri o meu coração, senti o meu coração abrir, e eu comecei a chorar na hora. Eu nem entendi por quê, mas me deu assim uma vontade de chorar, sabe? E aí eu senti o meu coração aberto e comecei a entender o quanto, na verdade, que eu me acho super sensível, mas aí eu vi o quanto eu era fechada aqui no peito. Eu sim, guardava muita coisa, sofria com aquilo. E aí eu me apaixonei e comecei a praticar. Aí quando eu fui, aí eu fiquei 2 anos fazendo Bikram, e quando eu fui para a Austrália, em 2017, foi quando eu comecei a ter contato com a Hatha, com o Vinyasa Flow, com o Yin Yoga, que eu sou apaixonada também. Sempre quando eu estou para ficar menstruada, eu gosto de fazer Yin, que parece assim, que me sim, alivia dores, cólica. E aí eu resolvi fazer esse curso lá, porque eu queria conhecer melhor assim a filosofia, porque a prática do Bikram é sempre a mesma coisa, tu não muda as posturas. sim, é uma série. Isso, e aí como eu aprendi a fazer a saudação ao sol, eu comecei a gostar mais também assim da Vinyasa Flow, e aí eu resolvi fazer o curso lá e até hoje o que eu faço, algumas posturas do Bikram eu faço, mas no estúdio mesmo eu só faço quando eu vou para Florianópolis, que daí eu faço alguns dias assim enquanto eu estou lá. Sim, Mas em casa eu pratico a rata mesmo. Às vezes eu estou na correria e eu faço pelo menos 3 saudação ao sol, assim, só para dar uma aquecida e sair de casa, sabe? Então é bem gostoso, assim. Eu sou apaixonada por qualquer tipo, assim, de yoga. Claro que eu não fiz todas, eu não fiz ainda a prática de Ashtanga, que eu acho bem legal também, bem bonito, assim, de ver. Mas, né, vou agora, pretendo voltar a praticar mais e com certeza vou fazer uma hora uma aula de Ashtanga também para conhecer. sim, sim. Tu vai ter bastante elementos da Ashtanga aqui com a gente. É, Eu fiz essa formação. Eu estava aqui no celular, Gurias, porque a Catarina está tentando entrar e não está conseguindo. Pediu senha para vocês? Não, né? É, o link abre automático, mas está pedindo senha para ela. E aí, normalmente, eu cadastro a senha 108. 108. será que não é a senha dela para entrar no aplicativo? Que às vezes a gente tem já o. Não, é a senha é a senha da sala. Eu vou colocar aqui para ela tentar 108, 108. Normalmente eu boto 108, né? Que é um número bem
significativo para o yoga. Eu conheço pouco desse, eles chamam aqui no Brasil, né, de Hot Yoga, que é aquele yoga que o pessoal faz na sala aquecida. Não sei se a Sabrina e a Mariúcha já ouviram falar. Tinha uma escola muito grande aqui em Porto Alegre, muito grande de tamanho mesmo. Eu acho que até muitos alunos ali não tinham. Não me lembro o nome do rapaz. Era ali naquela região ali, perto da Nilo Peçanha, perto do Iguatemi. Eu não sei se aquilo ali era Moinhos de Vento, acho que não. Mas bem pertinho da Nilo Peçanha. E ele montou uma escola de Hot Yoga aqui em Porto Alegre, com uma super estrutura, porque eles aquecem a sala. Tu faz com bem pouca roupa, a sala aquecida, e é uma série pré-determinada, né, Juliana? É uma série pré-determinada de asanas. Tu tem até momentos exatos que tu bebe água, mas aí tu imagina uma sala muito quente. Para quem quiser e quem gosta de saber, né, de algumas coisas que acontecem, porque eu acho que a gente não pode ficar muito alienado em tudo que entra nesse mundo dito espiritual, transcendental, que o yoga é também, né? Principalmente, ele é um mundo que às vezes dá umas confusões de professores, de obscurecimentos, de fofocas, de denúncias. Tem um documentário no Netflix sobre o Hot Yoga, e aí conta Sobre a história do Bikram, né? Isso. Mas o que teve acontece? Até eu vou falar... alguns processos, né? Isso, de assédio sexual. O que acontece? Essa linha que a gente vai também usar como base, que eu fiz a formação há muitos anos atrás de Ashtanga Vinyasa, também houve denúncias de assédio de um dos grandes professores do Ashtanga. Só que o que acontece? Essas linhas, às vezes, elas se perdem um pouco no aluno, no neto. Isso, às vezes, na Índia é muito familiar, sabe? É como assim, eu, professora de yoga, Sabrina, professora de yoga, aí a filha dela é professora de yoga, ela vira uma grande professora, aí ela continua, aí a filha da Sabrina, nem sei se a Sabrina tem filha, casa com outro rapaz, aí esse rapaz, o genro da Sabrina, ó, já estou falando mal do teu genro, Sabrina, não sei se tu tem, mas fictício, ele já vai e faz um assédio em alguma aluna e aquilo estraga toda uma linha de conhecimento e de prática que lá na raiz era muito legal. Então, esse documentário, na verdade, ele fala que, na verdade, não foi o Bikram que criou as séries, né, de exercício, assim como no Ashtanga Vinyasana, não foi o Patabi Jois, não sei se vocês já ouviram falar desse Ashtanga, que criou essas séries, e sim o professor deles. E o professor não tem nenhuma acusação de assédio, nem nada disso, né? E aí dá essas confusões, principalmente quando chega no Ocidente, porque vira muito comercial, vira um business muito feroz, e a gente acaba perdendo práticas, assim, muito poderosas e, ao mesmo tempo, muito sutis, por causa dessas confusões que acontecem na cabeça e na mente de um ser humano que bota toda uma linhagem a perder, né? Então, isso é um tema para um dia a gente ficar conversando, assim. Eu acho que a Catarina não está conseguindo... não deu. Eu vou dizer para ela... Peraí. Oi, fecha o teu Zoom, fecha todo o teu Zoom e abre tudo de novo, porque a gente está aqui já. O link, ele já tem o passaporte, ele já tem a senha. Então, tu fecha o Zoom e abre de novo. Às vezes tem que atualizar o teu Zoom também. Dá uma tentadinha. E aí, Sabrina, quer falar um pouquinho? Mariúcha? Quem vai? Eu ou a Mariúcha? Qualquer uma. Mas obrigada, viu, Juliana, pela tua contribuição. Então, pode ser eu, então. Eu sou a Sabrina, eu sou professora de formação, eu sou professora de inglês e literatura da língua inglesa, e eu tive uma perda muito grande, e fez com que eu procurasse alguma coisa para tentar me suprir. Aí eu fiz Reiki, eu fiz 3 níveis de Reiki, eu não fiz o mestrado, mas nesse meio todo, eu acabei mudando de profissão, eu acabei tendo comércio, fui para o comércio.
Nada a ver uma coisa com a outra, né? E o comércio, ele dá uma coisa que outras áreas não dá, a gente tem uma troca, a gente costuma dizer que a gente faz uma terapia, né? As pessoas vêm com as histórias delas e a gente acaba agregando e acho que é uma troca de conhecimento muito legal. E com essa perda, eu tentei buscar sempre alguma coisa que me suprisse, que fizesse com que eu tocasse a minha vida e sem depressão e que tentasse melhorar como ser humano, porque eu acredito que a gente está aqui para melhorar. E eu sempre tive essa coisa holística comigo. Essa parte espiritual da minha família é bem forte também. E eu sempre tinha alguma coisa ligada com yoga, mas eu não sabia muito bem o que era. Aí eu acabei fazendo, fiz algumas aulas de yoga, e a minha professora, na época, falava muito dos Vedas, o estudo dos Vedas. Meu Deus, o que é isso? Mas eu não sei, mas eu gosto. Era uma coisa que eu não sabia, mas eu gostava. E aí eu fui procurar. Acabei achando a Glória Arieira, né? Aí tem uma professora que eu gosto muito, que é a Lucielena Galvão, e aí fui tentando buscar, só que as coisas não faziam, não linkavam, não tinha eu não sabia, eu queria, mas eu não sabia por onde ir. E aí eu fiz o caminho inverso, né? Porque normalmente as pessoas fazem primeiro um curso de yoga e depois vão para o Ayurveda. Eu fiz ao contrário, surgiu para mim, apareceu, fiz formação em terapeuta Ayurveda e eu vi que tinha muita coisa ligada com yoga. Inclusive, quando a gente vai fazer o diagnóstico lá, que a gente vai sugerir o que o paciente precisa fazer, algumas das sugestões é meditação, as práticas. Isso começou eu comecei a pensar, nossa, será que eu vou conseguir realmente me completar? Vou conseguir ter uma vida de paz? Vou conseguir viver bem? E aí surgiu, as coisas foram acontecendo. E aí eu pensei, não, depois que eu fizer a formação em Ayurveda, eu vou para o yoga. E aí surgiu, apareceu. Na verdade, eu penso que eu estou no comércio agora, mas eu não me vejo no comércio por muitos anos mais. Eu acho que mais para o fim eu quero morar na praia, eu quero ter uma vida mais, uma outra vibe. Não estou pensando agora, nesse momento, que eu vou dar aulas, né? Não sei, mas acho que para o meu autoconhecimento, eu quero agregar mesmo. Mas quem sabe mais para frente eu não utilizo essas ferramentas que eu tenho. Mas eu quero uma vida mais tranquila, uma vida de paz, eu não quero mais correria, eu quero me encontrar. Então, na verdade, essa é a minha busca principal. Eu acho que é o meu autoconhecimento. E eu estou bem empolgada. Ah, que legal, que legal. Então, bem-vinda. Obrigada. O yoga é muito isso, né? A Juliana também tinha falado, né? Na verdade, o yoga é isso, sabe? Eu acho que um dos meus maiores desafios no curso de formação, depois vou contar como é que ele surgiu, é exatamente isso, assim, porque as pessoas, muitas querem dar aula, né? E a gente tem um paradigma que é o professor de yoga, ele não tem formação em educação física, ele não é um educador físico, a maioria. Os que são ótimos. A gente tem muita gente da fisioterapia, mas a grande maioria dos professores de yoga, principalmente os mais antigos, tipo eu fiz física, eu não fiz educação física, eu fiz física na faculdade, nada a ver, né? Não terminei, porque eu quase enlouqueci, não terminei, fui trabalhar, mas eu sempre fui das exatas. Então, assim, eu gostava de esporte, mas eu não tenho nenhum conhecimento técnico, científico de anatomia, de corpo. Agora, sim, quando eu fui estudar acupuntura, eu já sou acupunturista, né? Aí sim, a gente acaba tendo que estudar. Mas, enfim, eu estou falando isso porque é um grande desafio a gente unir essa parte básica de corpo, de entender o como tu pratica sem te machucar e o como tu ensina sem machucar. Eu acho que eu tive muitos professores, eu fiz muitas aulas, hoje eu já não faço mais, hoje também já não faço mais curso, porque chega uma hora que tu
faço outros tipos de curso, mas chega uma hora que tu tem... a Catarine conseguiu entrar, que bom. Chega uma hora que tu tem que simplesmente colocar em prática, né? Porque, Catarine, que bom, tá me ouvindo? Que bom que tu conseguiu. Ele vai conectar daqui a pouquinho o teu áudio. Ele está conectando aí, ele está pensando aí. E aí é um desafio a gente unir essa parte muito, muito profunda do yoga, porque o yoga, na verdade, ele é uma filosofia que leva à iluminação. Depois a gente pode conversar sobre o que é a iluminação, nas suas várias nuances, né? Como cada um enxerga o que é iluminação, que não passa pela religião, é uma filosofia. E essa parte prática da gente saber que não torce assim, não dá esse asana no início da prática, a pessoa está muito dura, primeiro solta o corpo, bota um cobertorzinho para proteger a cervical, sabe? As coisas mais básicas e esse lado filosófico mais profundo. Eu acho que esse é o grande desafio, assim, que eu tento ir. Porque, na verdade, seria muito fácil a gente fazer um curso de 3 meses, eu dar todos os asanas básicos, ensinar os exercícios respiratórios básicos, a gente treina a fazer aqueles exercícios, eu dou várias maneiras de como a gente pode montar aulas, de como a gente pode fazer esses exercícios, como vocês podem fazer, a gente grava um monte de vídeo e finalizou. Isso é o curso de yoga, que na verdade rola muito já isso, né? Yoga é muito mais do que isso, só que às vezes as pessoas ficam naquela coisa, né? Poxa, mas eu, na verdade, só vim aqui aprender a fazer a saudação ao sol, aprender a alinhar o corpo. A gente vai fazer isso também muito, mas a gente tem que ver o que realmente é o yoga, senão não é um curso de formação, não é um curso de aprofundamento em yoga, né? Aí é um treinamento de exercícios. E aí eu vou dizer uma coisa que eu não sei se vocês já escutaram, mas eu sempre digo assim, e digo com a maior cara de pau, assim, se tu quer fazer um bom exercício de yoga, não faz. Se tu quer fazer um bom exercício físico, não é yoga que tu tem que fazer. Procura um educador físico. Aí vocês vão dizer, caramba, fala sério. Vocês vão me perguntar, o que tu faz de exercício físico, Carla? Eu só faço yoga. Eu acho que o yoga me deixa plena na minha condição física. Mas, se tu quer exercício físico bom, procura um educador físico. A gente está fazendo yoga. A gente vai contemplar alongamento, força, um pouco de cardiovascular, um pouquinho, sim, se tu fizer uma prática mais rápida, saudações ao sol mais rápido, ou como era da Juliana, uma sala aquecida, uma coisa que exija mais do teu cardio, vai. Mas a gente não tem conhecimento anatômico, só se alguém aqui tem. Então, na verdade, assim, a gente vai usar os exercícios físicos para mexer energia, para mexer aspectos mentais, para dar mais vitalidade, sim. O yoga quer que a gente tenha mais saúde, o yoga quer que a gente tenha uma vida mais longa, o yoga quer que a gente consiga sentar numa almofada e ficar confortável por algum tempo para poder fazer práticas de meditação, porque sentado com o corpo ereto, a energia se equilibra mais fácil, o prana se equilibra e aí a tua mente se equilibra mais fácil. Que, na verdade, o yoga, ele está trabalhando com a mente, mente e corpo, corpo e mente. Então, esse é o maior desafio, isso que vocês têm que ter. Em alguns momentos, a gente vai ter aulas bem básicas, assim, de como coloca a mão no chão, ó, abre bem os dedos, afasta mais os braços, libera os ombros, e daqui a pouco a gente vai falar de algumas coisas assim que no primeiro momento parece uma piração, que é a parte filosófica do yoga, né? Então, Catarine, está me ouvindo bem? Bem-vinda! Bom dia! Que bom que tu conseguiu entrar. Está conseguindo abrir o teu som? Eu acho que o teu som está aberto, só que ele não conectou. Eu acho que ela não está me ouvindo. Deixa eu escrever aqui no chat para ela.
Ah, agora ela vai botar o fone. Então, tá bom. Então, bem-vinda, Sabrina. Eu tenho um professor de meditação, há muitos anos atrás, assim, não muito, mas acho que sei lá, uns 6, 7 anos atrás, talvez. Ele disse uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Ele disse que momentos de crise, esses momentos de perda, esses momentos de crise, às vezes a gente tem perdas emocionais, financeiras, enfim, né? Todo mundo sabe disso, materiais, enfim, essas crises são momentos muito, muito preciosos na nossa vida. Ele até brinca assim, ele diz assim, normalmente isso acontece a cada 10 anos. Ele diz assim, percebe? Normalmente são ciclos de 10 anos, de 5 anos, e são momentos preciosos, porque é quase como uma morte. É quando a gente perde o chão, assim, sabe? Tu perde todas as certezas, porque, na verdade, todas as certezas que a gente tem são todas criadas pela nossa mente, né? Na verdade, a gente não tem certeza de nada, a gente não tem nem certeza se todo mundo vai terminar essa aula, espero que sim, se a gente vai conseguir se ver segunda-feira, mas a gente jura que sim, né? Mas nesse momento de crise, assim, quando a gente perde o chão, ele é um momento precioso, porque a vida está te mostrando realmente como ela é. Porque normalmente a gente, por mérito, a gente consegue estabilizar a vida. Então, a gente consegue ter uma vida que a gente tenha casa, a gente tem saúde, a gente consegue criar os filhos, né? Enfim, viver a vida normalmente. Então, quando a gente tem uma crise, essa crise ela mostra, na verdade, o que é a vida. Ela tenta te mostrar. A gente toma um susto, né? E ele sempre disse isso, aproveita profundamente esse momento assim de crise, fica ali um pouco, percebe? Porque isso dá uma profundidade na vida, né? Um olhar muito mais profundo na vida. E eu sempre lembro disso, quando eu tenho algum momento assim que eu perco o chão, eu digo, nossa, eu vou ficar um pouco aqui. Porque o que a gente faz com yoga é abrir a mente, né? É abrir a maneira que a gente vê a vida, é abrir todas as experiências. Esse é o treinamento, é tu estar mais aberto, de tu ir quebrando os teus condicionamentos, sabe? Tu poder ser o que tu tem que ser no momento que aquilo está surgindo. Então, assim, na hora que eu sou mãe, eu sou mãe. Na hora que eu sou professora de yoga, eu sou professora de yoga. Na hora que eu estou na cozinha, eu tento ser uma boa cozinheira. Não sou muito mais ou menos. Então, assim, a gente vai quebrando aqueles clichês, sabe? Aquelas coisas que a gente mesmo cria. Não, eu não sei o quê, nananã, eu sou assim. Para o yoga, a gente é um ser. O lado bom do yoga é esse, né? Eu sempre gosto, quando a gente começa a ver Yoga Sutra, que é um texto que a gente vai seguir na filosofia do yoga e na prática também um pouco, o Yoga Sutra já no segundo, terceiro sutra ali, ele diz assim, você é pleno, ponto. Só que você tem que arrumar uma maneira, uma técnica de descobrir. Ah, olha, apareceu um anjinho ali. Não tem nada para arrumar no yoga, entende? Isso é a base do yoga, não tem nada para arrumar. A gente já é perfeito, parece que não, né? Mas eu, pelo menos, às vezes acho que não. Mas não tem nada para arrumar. Esse é o ensinamento básico do yoga. Você já é um ser iluminado, só que você tem que tirar o conhecido véu de Maia, né? Tinha aquela novela de Maia, a ilusão. Você tem que arrumar maneiras de você perceber isso. Você tem que fazer isso, né, com a sua mente, essa abertura. E aí algumas pessoas perguntam, mas para quê, né? Porque a gente é muito mais feliz. Quando a gente é livre, realmente por dentro, às vezes tu pode ter... Eu tenho um outro... Não é um professor direto meu, um professor só que eu assisto algumas palestras, já tomei uma iniciação ou outra no Zoom, um professor tibetano muito, muito lindo. Quando a China invadiu o Tibete, ele ficou, acho que 12, eu não lembro se 12 ou 20 anos, num campo de concentração tibetano, né? No Tibete, mas a China invadiu, ele foi preso. E ele disse que foi o melhor tempo da vida dele, porque ele vivia em retiro, na verdade, enfim, a felicidade realmente, isso parece, né,
frasezinha de almanaque, mas a verdade é que a felicidade ela está dentro da gente, independente das circunstâncias externas, né? E é isso que o yoga tenta te trazer cada vez mais, né? E aí, Catarine, agora me escuta? Abre teu microfone, abre teu microfone. Tem que abrir teu... Isso. Sim, eu pesquisei como é que fazia para liberar o áudio. Bom dia para todas. Dia, Tudo bem? tudo. A gente está aqui batendo um papo, se apresentando um pouquinho. Quer aproveitar que tu entrou e te apresentar? A gente está assim meio que dizendo o que a gente faz da vida, nossa experiência com yoga, se a gente quer dar aula, já sei que tu já dá aula, se já fez outras formações, enfim, assim, o que tu vislumbra com os nossos estudos juntos e, enfim, o que tu quiser falar de ti um pouquinho para a gente se conhecer. Tá bem, então vou falar rapidinho, né, para não interromper o assunto. Eu tenho formação em Educação Física, né, fiz meu curso de formação em Yoga em 2005, o que hoje é no Espaço Anandan, na época que eu fiz, se chamava Microvita, foi da primeira turma de Yoga. E passou-se muitos anos, eu por um bom tempo fiz só como minha prática pessoal, e a pandemia foi um momento em que as pessoas se redescobriram, se reinventaram, né? Eu saí de Balneário, que era onde eu morava, né? Balneário Camboriú, voltei para Porto Alegre, fiquei acho que um ano ali em retiro, né? Na pandemia, repensando muitas coisas, e quando voltou, né? Quando a gente voltou assim para a vida social, eu decidi voltar a trabalhar com yoga, né? Como professora. E eu senti, assim, uma necessidade, um chamado de estudar mais profundamente, bastante teoria, né, e aí acompanhei teu trabalho lá no UNA, por um ano, assim, à distância, né, vendo as meninas postando, e com muita vontade, né, e aí como eu tenho um pequeno de 4 anos, que está dormindo, daqui a pouco vai acordar, vou deixar meu microfone sempre desligado, eu não pude, né, participar, então quando tu apareceu com a proposta online, eu digo assim, ai, vai ser agora, tá? Eu tô com uma agenda meio corrida, meio apertada, vou me mudar de novo, mas eu disse, não, eu vou fazer, porque as melhores coisas, assim, quando eu mais tive na vida retorno financeiro e nos outros aspectos também foi quando eu, sabe, meti as caras, como se fala, né? Assim, não estava no momento mais propício, e eu me lembrei disso, né? Eu tenho que fazer quando tá tudo virado, porque aí as coisas vão se encaixando, né? Então, aqui estou para relembrar muitas coisas, aprender muitas coisas, né? E eu gosto muito de estudar, então, para mim vai ser um grande prazer. Ah, que bom, bem-vinda. Fico feliz que tu conseguiu entrar. Que bom. Que bom. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Mariúcha, é Mariúcha ou é Mariúcha, como se diria em sânscrito? Oiê, é Mariúcha. Mariúcha, achei tão Isso. bonito. É diferente, a gente se acostuma depois com o tempo. E aí, fala um pouquinho. Você está em Então, casa, está no trabalho? estou em casa, estou no escritório do marido aí, ó, mais formal. Então, eu tenho uma livraria e sou das exatas também. Jura que você fez engenharia? Eu sou formada em administração e Ah. trabalho na livraria, já tenho ela há 25 anos, mais ou menos. Quando tu falou nisso, eu fiquei pensando, nossa senhora, eu não vou nem mandar a apostila do curso. Por que não? Mas é isso aí. Porque é uma apostila super, super caseira, né? E eu digo, meu Deus do céu, eu não vou mandar. Imagina, eu tô lendo, eu tô adorando, tá linda, maravilhosa. E aí, ontem eu estava arrumando os livros que eu quero mostrar para vocês, assim, que são bem pouquinhos que eu indico. E aí teve um deles que é antigo. E aí eu disse, mas a Mariúcha vai saber achar se ele ainda tem edição. Qual será? Esse aqui, eu já Mas vou os dar livros spoiler. é muito restrito, não tem muita coisa, né, sobre yoga, né? É bem Aí restrito. Eu dei uma pesquisada também para estudar e não tem muita coisa no mercado assim. aí eu digo, não, É mas a incrível. se alguém vai achar, vai ser a Mariúcha. Mas eu procuro, missão dada, missão cumprida. Que legal. Então, há alguns anos eu venho buscando assim
fazendo uma reflexão também, buscando um pouco mais essa informação, espiritualidade, e os caminhos, né, vão levando a gente para isso aí. E eu fiz cursos de Reiki também, mas eu sou uma pessoa que eu estudo, vou, mas não coloco nada em prática. Vai mudar isso já. Tomara. Sobre o yoga, eu nunca pratiquei. Fui obrigada pela Sabrina, praticamente, a fazer o curso. Ela me mandou, me pressionou. Que maravilha, isso que é boa amiga aí. É isso aí. Ela está dizendo que não, mas é verdade. Mas eu sinto, assim, um vazio, porque eu tenho uma filha de 23 anos, eu estou indo no automático, é trabalho, trabalho, trabalho. Eu mal consigo falar contigo no WhatsApp, né? A gente fala, eu sou super objetiva, porque tá bem corrido sempre. Sim. E eu quero mudar isso aí também, eu quero ir um pouco mais... quero acalmar as coisas, quero ter um pouco mais de paz. Eu venho seguindo um pouco da minha meditação, Sim. que é algo que me faz muito bem. Quando eu estou muito louca, eu Sim. uso muito a meditação. A Sabrina tá rindo porque eu tô sempre louca. Sim. E Sabe que eu escutei, vou te interromper, desculpa. capaz. Eu escutei um... Ai, coisa boa escutar um capaz, porque eu aqui no Rio de Janeiro, eu só escuto biscoito, creme. Só eu digo bem capaz, né? Bem capaz. Ninguém entende nada. Não. E aí Eles não agora entendem nada. escutar um capaz, assim, foi doce no meu ouvido. Ai, que bom. E eu tenho eu não me lembro quem foi, até não sei se a Catarina estava junto, mas acho que foi no Una, alguém, eu não lembro, alguém disse assim para mim, Carla, tu sabes que os melhores professores de yoga sempre são os mais ansiosos e os mais loucos, assim, os mais nervosos. Ai, que Porque a gente medo. tenta se cuidar e se curar. Eu sei que eu falo isso de carteirinha, né? Eu sempre fui uma Sim. pessoa muito ansiosa, pode ver que eu falo rápido. Hoje eu digo assim, todo mundo acha que eu sou calma. Eu digo, não sou calma, eu sou tratada. É Isso aí, diferente, olha. sou É tratada. importante. Mas é verdade, porque tem uma sabedoria que eles chamam de sabedoria do espelho, né? Que é tu conseguir te colocar no lugar da outra pessoa. Então, se tu já foi bem ansiosa, se tu já teve assim dificuldade para dormir, início de insônia, porque enfim a cabeça não para, se tu tem essa cabeça muito agitada, minha família também teve comércio muitos anos, por 16 anos eu fui administradora e professora de yoga ao mesmo tempo. Depois eu conto a minha história aqui rapidinho. E aí a gente é muito, né? Muito a mil. Todo mundo é hoje em dia, né? E aí, então, tu entende muito bem. Qualquer prática, qualquer ferramenta que tu use que freie um pouco isso, ela é muito bem-vinda. E aí tu sabe se funciona ou se não funciona. Uma pessoa que já é mais zen naturalmente, ela nem vai sentir tanto, porque não, ela já é de boa. Sim, é verdade. Ela já é de boa, então assim, tu vai ficar dando relaxamento, ela já é de boa, ela já chega de boa na aula, ela é mais relaxada com a vida, né? Mesmo tendo trabalho, Sim. barará, barará. Ela tem um outro ritmo, então, mas a gente, infelizmente, nós somos a grande maioria das pessoas, né? Que é o É, a mil, é é o ritmo que a sociedade impõe muito, né? E a isso aí. ansiedade, aquela coisa, cada pessoa manifesta de uma forma, né? Esse o porquê, na verdade, o yoga surge disso, né? Qual é o significado da vida, né? Qual é o porquê, para que serve, afinal, isso, né? É aquela coisa, quando a gente passa por uma perda e tal, alguma coisa assim muito difícil, a gente se questiona, nossa, mas e aí, né? Da onde viemos e para onde é que a gente vai, na real? É, Na verdade, o yoga surge desses questionamentos, né? Qual é o sentido real da vida, né? E aí sim. isso te preenche. Cada um vai achar em alguma filosofia, algumas pessoas acham na religião, o yoga não é religião, que eu acho ótimo. Eu tenho a minha religião, no caso eu sou budista, né? Não encaro muito o budismo como religião,
mas como uma grande filosofia com muitas técnicas também que levam à iluminação, mas eu acho muito legal que o ato falho, que o yoga não é religião, porque aí ele abre, né? Ele abre para todo mundo pode ter a sua espiritualidade particular e fazer as técnicas do yoga, que já vão funcionar. Porque a gente estuda muito, porque é o jeito que a nossa mente ocidental também funciona, que é estudando e lendo, e a gente tenta entender. Mas na hora que a gente larga um pouco o cognitivo e tenta sentir o que está acontecendo, na verdade, tu tem que sentir o que está acontecendo com o teu corpo, com a tua respiração, é aí que aquilo tudo faz sentido. Só a teoria não leva a lugar nenhum, não adianta. Sim. Não adianta. Senão, grandes filósofos, a Sabrina falou da Galvão, né? Gosto muito dela, maravilhosa, né? Eu tenho um vídeo que eu, às vezes, até compartilho, vou compartilhar também para vocês. Só que ela fala de um livro da Blavatsky, né? Que ficou um tempão no Tibete, aí ela escreve aquele livro, é super legal. Ela tem um vídeo no YouTube que ela fala, Galvão, sobre como é escrito esse livro, sobre ela, muito, muito legal, eu gosto muito disso. Mas, fecha parênteses, se só o estudo e só o cognitivo realmente resolvesse a nossa questão de ser totalmente feliz, de ser pleno, todos os grandes filósofos, todos os grandes cientistas seriam pessoas extremamente felizes. E, infelizmente, não é o que a gente vê, né? As pessoas atingem um grande conhecimento, uma grande abertura de mente, mas ela é realmente feliz? Porque você pode ser feliz dentro de uma certa ignorância, mas você... Com certeza! Às vezes é mais fácil. Mas você tem felicidade, né? Você atravessa as coisas que a vida te traz de uma maneira feliz. É isso É que a forma de como a gente visualiza também as coisas, né? Tu falou a chave, né? Eu tenho uma grande professora e ela diz assim, na verdade, a vida, ela é uma visualização. Ela é uma muito nisso. visualização da tua mente. E a gente tem esse poder e muitas vezes a gente não consegue usar, não colocar em prática. Não, porque a gente está... Aqui, o yoga não é religião, mas ele vem com as bases na Índia, no hinduísmo, então ele é uma filosofia que acredita em reencarnação. Vocês não precisam acreditar nisso para fazer yoga, né? Porque, enfim, eu acho que quem é crente, essas outras religiões mais cristãs, o próprio cristianismo, né? Eu acho que não acredita em reencarnação. Mas para o yoga isso é uma premissa. Então ele diz assim, nós somos um fluxo mental, na verdade nós somos um ser iluminado que está criando toda a nossa vida. E você vem há muitas vidas enganado, achando que as coisas são externas e na verdade as coisas são internas. Tudo que surge no universo é a manifestação que você pode chamar de Deus ou de energia que tudo permeia. Tudo que surge, na verdade, é neutro. O que coloca a tinta, a pintura, são as tuas marcas mentais, são as tuas experiências, são os teus condicionamentos. Então, a gente fica... Carla, mas aquele meu vizinho é chato mesmo. Tudo bem, tu até pode colocar dentro de um padrão, essa pessoa é chata. Mas a pessoa ser chata te desperta raiva, a raiva não está na pessoa, a pessoa pode ser chata, mas a raiva está em ti. É isso aí. Né? Então, na verdade, o que surge é neutro. Tu pode condenar, olha, aqui o condomínio do Rio de Janeiro que eu moro é gigantesco, né? São, acho que 5, 6 torres de prédios enormes. Então, assim, é um monte de gente. Então, assim, você pode achar, pô, aquela pessoa ali grita muito com o filho, não sei o quê, no apartamento de baixo, barará. Você pode achar errado, mas aquilo te dá revolta, aquilo te dá raiva, o que surge em ti? O que surge em ti é teu. Não é o que tu tem para dar, sempre eu digo isso, né? As pessoas às vezes reagem, não, mas isso é o que ela tem para dar, né? E a gente trabalhar isso dentro da gente. É um treinamento. Saber isso, e saber assim, às vezes eu penso, não,
né? Volta. Volta para o mundo, respira e pensa no que tu está fazendo, no que tu está pensando, não é bem assim. Porque a gente Porque é treinado. Eles dizem que a gente é treinado há muitas vidas, que é essa questão da não dualidade, né? Então, a gente é treinado na dualidade, achando que tudo é externo. Então, a gente só reage. E não é, né? Tá tudo dentro da gente. E não é. É E não é. incrível. Então, isso é um treino. Só que é como... eu não me lembro que professor que falou isso, mas é como uma... Agora até lembro, uma professora de yoga, Márcia Badi, é o nome dela, uma grande professora de yoga. É como tu pegar o moinho, aquela pá do moinho, que há muito tempo gira daquele jeito, e querer frear aquele jeito, aquele funcionamento que a mente tem de sempre reagir. É claro que a gente vai reagir, a gente reage às coisas, a mente é incrível, é muito poderosa, mas a gente começa a ter sabe, um tempo. Agora eu perdi até agora, tem professora de yoga de inglês, todo mundo fala inglês, mas a gente tem perdi na expressão em inglês que a gente usa. Site? Não, a gente tem aquele delay. A gente tem aquela coisa, aquele delay quando a coisa surge e aí tu pensa, nossa senhora, vou ficar indignada. Aí tu tem uns 3 segundos de delay, Isso assim, aí. aquilo surge e tu diz, não, para aí, calma, muita calma nessa hora, respira de novo, como a boa vó e tia diz, respira, respira. E aí tu começa a quebrar os condicionamentos. Só que aí tu vai mais fundo, né? O yoga vai muito mais fundo, né? Ai, que bom. Estou precisando. Mas é um treinamento, sabe? E aí eu já vou avisar já no início do curso, assim, para depois não ter reclamações no 0800. A gente tem momentos que a gente vai. Isso faz parte da prática. Isso vai acontecer com vocês, acontece com todo mundo, acontece comigo ainda direto em determinadas práticas que eu faço. A gente se sente muito bem, aquilo é maravilhoso, não sei o quê, e daqui a pouco aquilo é horrível, já não consigo mais fazer, o corpo tranca a mente, tu fica mais puta do que tu já é. A minha TPM piorou, tá tudo dando errado. É assim mesmo, não é linear, sabe? Porque você pensa assim, eles dizem que a gente tem esses traumas, o que a psicologia diria que estaria no teu inconsciente, para o yoga está nos teus canais de energia. Quando tu começa a limpar e abrir os teus canais de energia, aquilo começa a fluir. Então, é como um cano. Se tiver alguma sujeirinha, em algum momento ele vai fazer assim, tu está começando a jogar mais energia naquilo, tu está mais concentrado. Então, qualquer coisa que esteja meio presa vai sair. Ele sai mais light do que sair numa catarse, numa crise que tu tenha e pira. Mas ele dá um desconforto às vezes. Então, a prática de yoga, em algum momento, a prática de meditação, ela não é sempre confortável. Em alguns momentos, ela vai trazer grande prazer e bem-estar. Em alguns momentos, ela está ajeitando a casa, ela dá uma certa... Nossa, que estranho, agora estou mais raivosa do que eu era com essa história de yoga e piorei. Vou parar esse negócio. Não é. Às vezes tu está só percebendo. Mais louco é isso. Às vezes tu está só percebendo, assim, reações que a gente tem. E aí tu só relaxa e percebe que isso tudo, na verdade, é só uma criação da tua mente, uma grande ilusão. Aí tu relaxa, sabe? Relaxa, respira, deixa passar. Depois tem... logo em seguida a gente já vai ter técnicas que a gente chama de enfermaria. Só deita, coloca as mãos no abdômen, fecha os olhos, respira, concentra na respiração, que como toda boa mãe, não sei quem é mãe aqui, além da Catarine, né? A Mariúcha também, Eu tenho, a filha de 24. É. Começou A no... tua de 24? Tem uma filha de 24. É. Vai passar, né? Não precisa esperar. Sempre passa. Vai passar. Minha mãe diz assim, quando casar, passa, né? Não casei, mas enfim, demorou aí, né? Eu demorei para casar. Mas vai passar, passa, e realmente passa, né? A gente só tem que ter uma certa paciência, né? Perguntas, meninas. Vou falar um pouquinho rapidinho de mim, para não cansar muito vocês, e depois a gente já faz um breakzinho. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Bom, comecei a fazer yoga. Deixa eu desligar o meu ventilador aqui, diminuir um pouquinho, está me dando alergia. A gente está de reforma aqui no Rio, está reformando o apartamento, vocês não têm ideia da bagunça que está isso aqui, da poeira que eu encarei nesses últimos 15 dias, assim, de quebrar a parede, pintar e não sei o quê. Eu comecei a fazer yoga, eu sempre fui, né, bem acelerada, sempre trabalhei muito. E eu fiquei grávida aos 25 anos, hoje eu tenho 49, faço 50 agora no meio do ano. E eu fiquei grávida, assim, fiquei grávida mãe solteira, assim, já foi uma surpresa, nem era um relacionamento estável. Resolvi ter o bebê, fiquei grávida numa viagem. E aí, na minha família tinha comércio, na frente do comércio que a minha família tinha em Porto Alegre, tinha uma escola de yoga, que tinha uma placa bem marqueteira e dizia assim, faça yoga antes que você precise. Na época eu pegava onda, na real não pegava onda nem nada, eu pegava eram os surfistas que eu queria namorar, mas eu fazia de conta que pegava onda, ia para a praia todo final de semana, tinha 25 anos, né, estava na fase de namorar. E aí, e aquela placa ficava na minha cabeça, faça yoga antes que você precisa. Aí, quando eu engravidei, eu digo, bom, eu acho que agora eu preciso fazer yoga. A minha médica mandou eu colocar a prancha no armário, nunca mais vou esquecer isso. Ela, agora tu bota a prancha no armário, te aquieta um pouco e vai ter tua filha. E aí foi assim, eu comecei com a minha professora, Karen Hauser, Kátia Karen Hauser, foi minha primeira professora, depois me deu, acho que uma formação, ela me deu, né, de Ashtanga. Ela foi para a Índia e trouxe uma modalidade que na época era nova, né, isso faz 25 anos, né, Gurias, no Brasil. E aí eu comecei a fazer aula particular. E era bem assim, sabe? A minha família era espírita na época, kardecista, eu já achava que era tudo a mesma coisa, e yoga e espiritismo não tinha nada a ver, mas eu achava que tudo que fosse transcendental, não sei o que parasse para respirar e meditasse, tinha a ver. E aí eu sei que eu me apaixonei assim rapidamente. Na segunda aula eu já estava apaixonada, não tinha consciência corporal nenhuma. Eu fiz balé, eu acho que ali pelos 6, 7 anos, não tinha consciência corporal nenhuma, era totalmente desalinhada. Isso veio comigo por muitos e muitos anos. E aí eu fiquei fazendo, acho que até o 7º, 8º mês eu fiz aula particular. A Maitê nasceu em 28 de novembro. Em janeiro, nessa escola que eu fazia aula, abri um curso de formação de Hatha Yoga. E aí eu comecei a Maitê, amamentando a Maitê, assim, com um mesinho. Eu comecei a... Vocês estão ouvindo um barulhinho, um ram? Não? É o meu cachorro que se prendeu no banheiro, quer que eu abra a porta. Ele está reclamando, para que daqui a pouco eu já vou ali abrir a porta. E aí me apaixonei e fiz o primeiro curso de formação. No final desse ano, em cima de uma loja da minha família, eu já abri a minha primeira escola de yoga. Então, durante o dia eu ficava na loja trabalhando. Ao meio-dia e de noite eu dava aula de yoga e assim eu fui por muito tempo. Aí abri outra loja, mudou de lugar, não sei o quê, e eu ia levando as escolas de yoga e tal, criando a minha filha, aquela coisa toda. Aí depois a minha professora foi para a Índia, trouxe essa formação do Ashtanga Vinyasana. Aí eu fiz outra formação com ela, a minha segunda formação. Depois eu comecei uma terceira formação de Krishnamacharya, que é aquele texto que eu sugeri para vocês lerem. Krishnamacharya, ele não é muito conhecido, mas no Ocidente, mas ele é um dos professores modernos mais influentes, ele é o professor dos grandes professores, então muitos professores ficaram conhecidos. Ele tem essa figura bem diferente, ó. A família dele, na verdade, ensina, ele já faleceu, né? Faz um tempo, eu não sei exatamente quando, acho que aqui no texto até tem. E ele foi professor do Iyengar, não sei, talvez a Juliana, a Catarina já ouviram falar, que é aquele yoga bem alinhado. Ele foi professor do Patabi Joyce, ele foi o que criou as primeiras séries do Ashtanga, que são séries de exercícios que a gente segue. A gente vai começar com alguns exercícios básicos dessa série, que são exercícios de desintoxicação, tanto física quanto mental, que chama Yoga Chikitsa. E eu não cheguei a terminar essa formação,
porque eu praticava muito um outro yoga. Então, basicamente, no curso a gente tem 2 professores, que são 2 linhas que a gente segue, que é Krishnamacharya, que é esse professor dos grandes professores. O Krishnamacharya tem uma célebre frase que eu acredito muito, que é um yoga para cada pessoa. Então, tu tem que achar o teu jeito de praticar dentro do teu corpo, dentro do teu momento de vida, dentro da tua saúde, dentro da idade que tu tá. Por exemplo, a minha prática hoje aos 50 anos é muito diferente da minha prática aos 35 anos. É outro estilo de prática. Eu acho que eu ainda consigo manter uma prática muito boa, mas o corpo já está diferente. E a gente tem outro professor que é desse livro aqui, que é, na verdade, esse é um livro de um dos principais alunos dele, que talvez, não sei se as gurias já ouviram falar, que é Shivananda. Shivananda é clássico, é um yoga clássico, bem clássico, acho que a Catarine conhece também. Então, assim, se você vai para a capital do yoga na Índia, que é Rishikesh, é muito fácil de você ficar eu vou ter que abrir a porta ali, senão ele vai ficar latindo daqui a pouco. É muito fácil de você ficar num ashram do Shivananda, fazendo práticas de yoga clássico. Ele é muito bom na questão energética, na questão de pranayama, na questão de corpos do homem, na questão de chakras. Então, nessa questão mais sutil, a gente segue a linha do Swami Shivananda. Não se preocupem que depois a gente vai falar muito sobre isso, na questão de pranayamas também. Na questão de asanas, a gente vai seguir uma linha um pouco mais alinhada com Krishnamacharya, mas a gente também vai ter uma pegada desse yoga mais clássico, porque existem várias maneiras da gente praticar a mesma coisa, de uma maneira mais intensa, uma saudação ao sol de uma maneira, uma saudação ao sol de outra maneira, uma saudação à lua. Então, assim, o mesmo exercício físico, principalmente, dá para se fazer de várias maneiras. Para aí, gurias, que eu vou ali tirar o meu cachorro, só um pouquinho. Pronto, já está bem feliz aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Ele entra no banheiro que é fresquinho e se tranca. Então, esses são os nossos 2 professores. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? O que eu planejei para hoje? Podem me interromper, viu, gurias? A qualquer momento. Eu falo igual uma metralhadora, então é importante que vocês me interrompam, senão eu vou falando. Ainda bem que fica gravado. Eu pensei assim, eu quero explicar um pouco como a gente vai funcionar no curso, tá? Como é que a gente vai funcionar nas nossas aulas, nos nossos encontros. Depois queria fazer um breakzinho, e aí, ó, esse é o Cronos. Parceiro, ele é um Bull Terrier, ele está sempre grudado na gente. Depois eu queria fazer um breakzinho, e queria fazer alguma coisa de yoga. Um breakzinho rápido, pensei em a gente fazer 2 breaks. Hoje vai ser diferente do que vai ser sempre as nossas aulas de sábado, tá? Depois eu explico como vai ser sábado. Para a gente fazer um relaxamento, mexer um pouquinho o corpo. Eu não sei se vocês têm espaço, se vocês prepararam um tapetinho. Todo mundo consegue mexer um pouquinho o corpo hoje? Relaxar um pouquinho? Pode ser? Tá. Então, depois que eu explicar como a gente vai funcionar, aí a gente faz um breakzinho, ajeita o espaço para fazer um pouquinho de yoga. Aí a gente vai parar, vai sentar e vai ver o primeiro assunto, que é onde nasce o yoga, tá? É rapidinho, não é nada muito longo. A gente vai falar aonde realmente, né, Cronos? Tá olhando as meninas, tá parceiro com vocês. Aonde nasce o yoga, quais são as origens. Hoje a gente tem a facilidade de já ter bastante estudos arqueológicos sobre a questão de os povos da Índia, de como a Índia funcionava 5, 6, 10 mil anos atrás.
Para aí, Cronos. Isso, pronto. E aí a gente vê essa parte que a gente mata esse assunto que é um pouquinho mais teórico. Queria falar um pouquinho da Índia. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui só mais um pouco, até as 10, e vamos falar... Olha, temos... Nossa, é um gato? Gigante! Ainda bem que... Não, não é você que é gigante. Nossa, que lindo! Como é o nome? Peraí, deixa eu dar um oi. Ah, É o Onyx. hã? O nome dele é Onyx. Onyx. Parei que eu vou fechar um pouquinho. É o galata mais lindo que eu conheço. Nossa, é gigante. Que legal. Que legal. Bem carinhoso. Ah, meu filho acordou, vou desligar o microfone. Tá bom, vai lá. Então, como é que a gente vai funcionar? As aulas de sábado, acho que alguém tinha me perguntado, acho que até foi a Juliana. As aulas de sábado, elas são aulas assim, para a gente realmente praticar junto, só que a gente vai começar diferente, a gente vai começar cedo da manhã, 8h30, todo mundo no tapete, e a gente vai fazer yoga. Então, a gente vai fazer uma prática, todo mundo junto, isso fica gravado para quem não conseguir. Espera aí que eu vou fechar um pouquinho a minha câmera aqui, que ela está trancando. Eu vou só escurecer um pouquinho mais a sala aqui. Senão a câmera não consegue dar conta da luz. Pronto. A gente vai começar fazendo yoga, então, sábado. A gente começa com uma boa prática de yoga, todo mundo junto. Se a gente achar, se eu perceber que a gente precisa estudar asanas, estudar pranayamas, a gente para, estuda e vê o que vai fazer, tá? Depois a gente faz um break e aí a gente entra numa parte teórica. Uma parte teórica mais linkando com a prática. Normalmente vai ser mais ligada a pranayama, exercício respiratório, ou como montar aula, coisas assim mais ligadas à prática. Segundas e quartas de manhã, a gente vai ter as nossas aulas práticas, a gente vai começar bem pelo básico, gurias, assim, aprendendo a soltar o corpo, aprendendo a alinhar o corpo, fazendo os asanas básicos. A gente tem essa série desse professor, do Krishnamacharya, ele criou 3 séries, depois um aluno dele criou mais 2 ou 3, são 6 séries, que é essa série que a gente chama de Ashtanga Vinyasana Yoga. Essa é a série do Yoga Chikitsa. A primeira série, esses exercícios básicos, é assim que fica a apostila de vocês impressa, gurias. Tá? Ela não fica muito grossa, acho que ela tem 250 páginas, não, 220 páginas, e eu aconselho que vocês imprimam, façam ela impressa, porque facilita, né? Claro que eu vou compartilhar aqui no Zoom também, mas é difícil, né? Vocês no computador, no celular, não sei o quê. Não sei se eu sou das antigas, eu ainda sou do livro, do papel, eu gosto, né? Então, assim, eu acho mais fácil vocês terem, principalmente quando a gente for praticar e a gente for estudar os asanas, são imagens bem simples. Depois eu vou indicar alguns livros de anatomia do yoga, são imagens bem simples dos exercícios da internet, mas é legal a gente olhar, principalmente porque a gente não está junto, a gente olha, faz, corrige, faz, para vocês entenderem o que a gente está fazendo. A gente vai começar esses exercícios aqui, eles estão na página 165 da apostila de vocês, tá? A gente vai começar com esses exercícios. Na verdade, a gente começa aqui na terceira linha, que são os exercícios básicos em pé, para que vocês, para quem não tem, eu tenho certeza que aqui todo mundo tem, mas, enfim, para a gente começar a pegar mais vitalidade, exercício em pé sempre é o que é mais desafiador, guris. No chão, todo mundo vai, igual minhoca, se revirando, se esticando, é fácil. Exercício em pé é o mais desafiador. Então, a gente começa com os exercícios mais desafiadores,
que é para vocês irem ganhando vitalidade, tá? Mais vitalidade para quem precisa, e a gente ir conseguindo alinhar o corpo. É muito importante a gente ter um corpo flexível, é legal, mas é importante a gente ter um corpo flexível e forte, que a gente proteja a nossa coluna. Então, esses exercícios a gente vai ganhar mais vitalidade, mais permanência, mais força, mais perna, mais coração, mais cardiovascular, para a gente alinhar bem o corpo. Aí depois a gente vai para os exercícios de chão. Tá? A gente vai começar estudando e alinhando esses. É bem simples. O yoga, na verdade, ele é simples. Ele é bem simples. É simples de praticar, é simples de dar aula. A gente tem que ter só as bases bem consolidadas, porque, na verdade, depois vocês vão ter que fazer a própria prática de vocês, né? É legal tu pegar o teu tapetinho, eu sei que tem gente que já faz isso, mas é legal tu pegar o teu tapetinho e tu saber o que que tu quer fazer aquele dia, dependendo do jeito que tu tá. Ou deixar nascer naturalmente do teu corpo os exercícios. Isso é uma outra maneira muito legal de praticar yoga, né? Então, segundas e quartas de manhã, das 7 às 8, a gente vai estudar asanas e praticar, tá? Vai ser assim. Quinta-feira à noite, a gente vai ter a parte filosófica, a gente vai meditar e estudar. No sábado, segunda e quarta, a gente sempre dá uma meditação. Mas quinta-feira, que é desafiador, porque vocês vão estar cansada do dia de trabalho, não sei o quê, parará. Por isso, não tem problema, fica tudo gravado. A gente vai meditar junto, a gente vai ver técnicas de meditação. Uma dos grandes gaps, uma das grandes hiatos e falhas que a gente tem na formação de professores de yoga, e isso eu falo porque dou formação de yoga, que 90% dos professores de yoga não sacam de meditação e não sabem ensinar meditação porque não meditam, porque não meditaram nos seus cursos, porque não meditam em suas aulas. Então, assim, todo ano eu tenho essa aspiração, vamos ver se agora no online a gente consegue, eu acho que sim, de que a gente treine, que vocês entendam. Meditação, gurias, existem 1 milhão, 1 trilhão de técnicas. Vocês vão achar a técnica que funciona no início mais para vocês. Mas existem algumas técnicas que a gente tem que aprender e que vai trazer benefício básico para a gente e para as outras pessoas. Tu pode dar meditação na livraria. Ó, agora, meio da tarde, 3 minutos, para todo mundo aí, pode ser em pé, respira, relaxa, solta os pensamentos, aquela história toda, e entender o que que a gente está fazendo, porque a técnica, ela é simples, a questão é que tu tem que entender como é que a mente funciona, a mente humana funciona, e o que que a gente está querendo com aquilo. E quando tu entende o pulo do gato, aquilo tudo faz mais sentido, e até te dá mais motivação para fazer, né? E tu saca, né, o que está acontecendo ali, o que tu quer com aquilo, na verdade, quais são os teus objetivos. Ah, eu quero meditar para ficar mais calma. Ok, mas tu tem que entender o que faz a tua mente sair de um estado de paz. Tu tem que conhecer a tua mente, como ela funciona. Aí tu entendendo aquilo, tu diz, ó, esse veneno aqui, quando eu começo a entrar nesse estado de ansiedade, eu sei o que está trazendo isso, mas eu não sei exatamente por que a minha mente vai por esse viés. Então, eu tenho que entender isso, entender o funcionamento da mente e colocar um antídoto para o veneno, né? Ó, então, ela vem desse jeito, eu venho com isso. E são técnicas simples. Depois, claro, existem técnicas mais profundas. A gente vai ter alguns vídeos que eu vou compartilhar da Glória Arieira, que eu adoro a Glória Arieira. Para quem não conhece, todo mundo conhece a Glória Arieira aqui? Não? A Glória Arieira eu acho que dá para dizer isso, assim, é a maior professora de Vedanta do Brasil. Assim, é a que eu mais confio no Brasil. A Glória Arieira, acho que ali por 1970 e poucos,
ela deve ter uns 70 e poucos anos agora, tá aqui no Rio, ela mora aqui no Rio, a escola é aqui perto, o Vidya Mandir. Ela foi para a Índia estudar Vedanta com Swami Dayananda, no ashram dele, ficou 3 anos, imagina isso na década de 70. Ficou 3 anos lá, aprendeu sânscrito, estudou muitos textos de Vedanta, ela saca muito de Vedanta. Vedanta é uma das filosofias, depois a gente vai falar sobre isso. Na verdade, os Vedas, né? Os Vedas são as escrituras mais antigas, ou uma das mais antigas do nosso mundo humano, e ali, dentro desses Vedas, que depois a gente vai falar sobre isso, existem as bases e as raízes de praticamente todas as filosofias e todas as religiões, as espiritualidades que vêm, as coisas transcendentais, elas nascem basicamente desses Vedas, que depois vira Vedanta, vira Samkhya, vira Yoga, vira Mimamsa, vira Hare Krishna, vira Budismo, vira Taoísmo. Basicamente, naquela época, a gente vai falar isso depois, a Índia, a grande Índia, ela englobava toda aquela região dos Himalaias, Paquistão, Afeganistão, ela ultrapassava os Himalaias, ela chegava no Tibete, na China. Existem alguns estudos arqueológicos que os povos da Rússia tinham comunicação lá em cima com os povos da Índia, aqui embaixo. Então, tudo aquilo era um grande caldeirão de filosofias e sabedorias muito antigas, muito bacanas. E tudo aquilo era considerado a Grande Índia. Então, assim, eu compartilho alguns vídeos que não são meus, algumas vezes eu vou compartilhar coisinhas minhas para você, se eu achar que não está funcionando. A gente tem também o Spotify com alguns relaxamentos gravados. Vou falar uma coisa para vocês. Eu, pessoalmente, acho a minha voz horrorosa. Eu acho que eu tenho uma voz de 4, 5 anos de idade no máximo. Então, assim, eu não gosto da minha voz gravada, né? Que diz que aí é a nossa voz real. Eu tenho quase um pânico. Mas eu fiz algumas meditações. Eu acho que a minha voz, para um relaxamento, ela até funciona, porque eu boto todo mundo para dormir com essa vozinha assim, vou falando baixinho, todo mundo dorme. Para meditação, eu acho que é o karma de vocês, porque, enfim, na meditação tu não pode dormir, mas eu com essa vozinha assim, acaba que todo mundo cai dormindo na meditação. Mas, enfim, aí é o karma de vocês, não é meu, vocês que escutam a minha voz. Mas tem algumas meditações lá gravadas. O que acontece? Quando vocês entenderem como funcionam algumas técnicas de meditação, não precisa mais escutar. Eu já entendi o que eu tenho que fazer, entendeu? Porque tu mesmo comanda a tua mente, tu não precisa de uma meditação guiada. Eu até hoje gosto muito de meditação guiada e gosto muito de ficar em silêncio. Só eu comigo mesmo, fazendo o que eu tiver com a minha própria mente. E muitas vezes fiz isso por muitos e muitos anos. Não sou uma grande meditadora, mas eu tento bastante. Olha, temos mais um anjinho. E depois que vocês entenderem, vocês podem abandonar a minha voz, que faz todo mundo dormir. A gente tem o Google Drive, então a gente vai ter assim, dentro do nosso Drive lá do Google, a gente tem o material de todos os cursos, e vocês vão ver um monte de fotos, vocês vão ver os trabalhos, que todo mundo pergunta o que é o trabalho de conclusão. Trabalho de conclusão é uma coisa bem simples, assim, é alguma parte do yoga que te chama mais atenção. Por exemplo, meditação. Carla, eu me apaixonei por essa história de meditação, fui fazer um curso de não sei o que, não sei aonde, aprendi tal técnica, descobri tal livro, isso funcionou muito bem comigo, e eu quero compartilhar isso com o grupo. Esse é o trabalho de conclusão, é trazer alguma coisa que acrescente mais para os nossos estudos e acrescente para o grupo. Então, o pessoal entra no Google Drive e vê o trabalho de todo mundo. Teve fisioterapeuta que fez, yoga para o pessoal que tem problema cardiovascular, tinha uma enfermeira que fez, ela começou a dar yoga para uma criança que era paraplégica numa escola, na verdade ela dava aula numa escola estadual, municipal, ali em Tramandaí, aí pertinho da Sabrina, e ela fez o trabalho dela sobre esse trabalho com as crianças, como era o yoga
para uma criança paraplégica. Então, assim, no Google Drive tem muita coisa. A gente vai ter a nossa pasta específica 2023, onde eu vou subir os materiais que a gente vai usando e vai lendo. Quase tudo está na apostila, mas tem algumas outras coisas, tá? No Drive tem alguns livros, alguns PDFs de livro que eu nem tenho impresso. Eu acabei que vai ganhando esses livros que vão circulando na rede aí. Alguma coisa interessante lá. Tem alguns livros interessantes, são bem poucos, mas tem. E a gente tem também, além dos livros, os trabalhos, os materiais. E tinha mais alguma coisa no Google? Ah, sim, lembrei. E a gente tem um retiro de meditação de um dos meus professores, que tem um livro muito legal, que é o Felicidade Genuína, Alan Wallace. Na verdade, é B. Alan Wallace, Felicidade Genuína. Tem um retiro dele todo sobre uma técnica de meditação. É um retiro de 7 ou 8 dias, todo gravado no Google Drive, com ele explicando alguns textos, explicando essa técnica de meditação e todos os áudios de todas as meditações separados no Google Drive. Tem tudo lá. Então, assim, quem se encantar por essa área, tem bastante coisa lá. É uma técnica que eles chamam de Vipassana, que é uma técnica um pouco mais analítica. Tem até uns retiros bem conhecidos de 10 dias, de Vipassana. É bem legal. É uma técnica que a gente vai usar aqui mais adiante um pouquinho. No início, a gente começa com um outro estilo de trabalho. O que mais? Perguntas, meninas. Como é que está a disponibilidade de vocês para as aulas de segunda e quarta? Quem é que vai conseguir fazer? Porque eu sei que tem gente que não está aqui que não vai fazer tudo gravado. Eu consigo fazer na segunda, às 7 da manhã, né? Às 7? Na Isso, segunda eu consigo, quarta eu já tenho compromisso. Eu tenho aula às 6h30 já marcado. tá. Tá bom. Quem E mais? nas quintas, qual é o horário? Quinta a gente colocou 8 horas. À noite. Das 8 às 9. Esse eu consigo. Tá. Isso também fica gravado, né? Mas Tá. na quinta-feira é à noite, né? Isso, das 20 às 21h30. Tá. Sim. Eu vou conseguir na segunda e na quarta. O único dia, vai ter um dia só que eu não vou conseguir participar, que é o sábado que vem, porque eu já tenho compromisso o dia todo no sábado que vem, mas aí eu faço no domingo, como vai ficar gravado, daí eu Sim, assisto no domingo, então. tranquilo. Eu, a princípio, consigo. Eu só me matriculei para um outro curso e eu ainda não sei a data. É à noite. Eu acredito que seja na segunda à noite, mas a aula da quinta é tranquilo, é das 8 às 9, né? Então, Isso. acho que eu consigo conciliar. Tá bom. As aulas de segunda e quarta a gente vai começar. Na verdade, eu vou ter que conhecer um pouco vocês, né? No iniciozinho. Eu sei que assim, a Juliana já tinha uma prática bem vigorosa, né? Então, eu sei que a Juliana, né, deve estar bem rápida, bem avançada, assim, nos asanas, né? Eu tô meio travadinha agora, esses últimos meses eu não andei praticando com tanta frequência, mas a memória tá, na minha memória eu consigo fazer tudo. Só que na prática, às vezes eu vou ali e opa, dá aquela travada, assim, eu não, calma, vamos respirar, vamos com calma. Então, assim, eu vou muito também pelo ritmo de vocês, né? Aí não pode, Cronão. Vem. Não, assim não pode. Assim você desliga o computador. Senta. Ele está muito feliz aqui com vocês, né? Às vezes ele passa o dia todo sozinho, né, Cronos? Oh, meu Deus, ele já está velhinho. Opa, trancou a minha cama. Ele já está com 8 anos já. Ele já é um senhorzinho. O Buterrier não vai muito, né? Vai ali pelos 12, 13 anos, né, Cronos? E tu consegue, Catarina, tu vai estar envolvida. As aulas de segunda e quarta e de quinta. Eu consigo segundas e quartas, né? E nas quintas-feiras o Theo está acordado, então, para uma meditação, para uma aula teórica,
Eu até vou tentar, mas eu vou me dedicar assim na hora que eu for assistir a gravação, Tá porque bom. é bem o horário que ele tá a mil. Sim, sim, sei como é. Tá bom. Não tem problema, tranquilo. Deixa eu ver que eu tenho mais alguma outra coisa para falar para vocês. Mais alguma pergunta, gurias? Não? Então, vamos fazer um breakzinho. Opa, deixa eu trocar, minha câmera às vezes trava aqui. Vamos fazer um breakzinho para a gente tentar fazer um pouquinho de yoga juntas. São 9h59. 10h20, pode ser? Eu vou deixar a sala do Zoom aberta, que aí depois até eu vou arrumar a minha câmerazinha que eu vou aqui para o tapete. A gente não vai fazer grandes asanas. Espera aí que está trancando. A gente vai fazer alguma coisa bem tranquila, assim, só para soltar um corpo. Se vocês quiserem pegar uma almofadinha para poder deitar e relaxar um pouquinho, eu vou guiar um relaxamento no início, que eu sempre gosto de relaxamentos. E aí depois a gente faz alguns movimentos só para dar uma alongada, um pranayamazinho. E aí depois a gente para um pouquinho e aí vê o finalzinho da teórica. Combinado? Então voltamos 10h20, beleza? Tá bom. Eu vou ficar aqui, vai ser o mesmo link, eu vou deixar a sala, até porque eu vou estar regulando a câmera aqui. Vou deixar a sala aberta e vou só fechar minha câmera. Tá bom? Então, até as 10h20. Beijo. Qualquer coisa é só me chamar.